Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E o Manda para o Jurídico mandou para a XJur. Esse é o Manda para a XJur, onde a gente vai conversar diversos temas sobre o universo das startups jurídicas, Lotex, mais especificamente também com os departamentos jurídicos, que também são fundamentais quando a gente fala de tecnologia e inovação dentro do ambiente jurídico. Hoje aqui eu estou muitíssimo bem acompanhado com os nossos amigos, o Bruno Santos, meu parceiro que está conversando comigo aqui há meses sobre esse projeto. Estou aqui com o Alan Silva, prazer, meu irmão, tudo bem? E também com o Klaus Aragão, que é coordenador do Jurídico Administrativo da FUNPRESP. Para começar, essa sopa de letrinhas significa o quê, Klaus? Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. Muito bom. Bingo. Bingo. E como a gente já conversou no episódio passado, a gente vai falar sobre diversos temas relacionados à tecnologia e também o Cláudio vai compartilhar aqui a sua experiência dentro do universo tecnológico, dentro da bolha jurídica, podemos assim dizer, né? E, cara, acho que o Bruno pode falar aqui sobre apresentar o Cláudio e por que você acha que esse cara pode agregar tanto assim nessa collab que o Manda está fazendo com a XJur. Mais uma vez, prazer estar aqui junto, mais um episódio dessa trilha. Tenho certeza que muito sucesso agregando aí para todo mundo que estiver nos escutando, nos assistindo. Klaus tem cadeira cativa aqui conosco porque é referência quando a gente fala em gestão de contencioso, gestão consultiva, análise de dados e especialmente quando a gente fala de tecnologia aplicada ao universo jurídico. Então, quando a pauta foi definida, quando o tema foi definido, não tinha outra pessoa para estar aqui com a gente do que o próprio Klaus. Acho que é esse o motivo dele estar aqui sentado nessa cadeira com a gente hoje. E a gente conversou, Alan, com o Klaus, fez uma reunião prévia, né, sobre nosso papo que ia ter aqui, e eu achei bastante interessante que ele sempre se interessou pela tecnologia, mesmo antes, né, do seu dia a dia no universo jurídico. Me conta aí, desde quando você se interessa e vê que isso realmente é um fator diferencial na vida em geral, e claro que o mundo profissional também não vai ser diferente, né? Bom, boa tarde, agradeço aí o convite que foi formulado, um grande prazer estar aqui com vocês. Então, cara, eu mexo com computador desde meus 10 anos de idade, aprendi a programar num Commodore 64. Um advogado que programa. Ainda em BASIC. E basicamente, ele fez programação antes de fazer um contrato, né? Exatamente. Com certeza. E aí sempre levei para a vida, cara. Eu acho que assim, tecnologia é uma coisa que tem que estar junto da vida. E para o advogado, eu penso que é essencial. O advogado hoje não pode mais abrir mão de tecnologia porque é tudo. E aí, bom, você sempre curtiu bastante o lance de estar conectado à tecnologia, mas em que momento você viu que dentro desse universo jurídico isso, de fato, estava chegando para valer? Porque a gente sabe, né, que o universo jurídico é bastante conservador, seja em escritório, seja em departamento jurídico também. Mas essa virada de chave você observa quando nesse marco temporal? Você consegue ter uma noção? Cara, eu acho que deve ter sido ali por volta de 2010, mais ou menos. Eu tinha meu escritório e já gostava de tecnologia, já mexia com isso. E a ideia era como trazer a tecnologia para facilitar a minha vida. Como trazer a tecnologia para me dar mais tempo. Como trazer a tecnologia para me trazer dados e elementos que eu precisava para conduzir meus processos. E aí, beleza, e na prática, como é que foi essa implementação e como você conseguiu trazer justamente esses dados, fornecendo, claro, mais tempo, mais eficiência no seu dia a dia? A gente, isso eu estou falando lá atrás, né? Você não tinha toda essa tecnologia que você tem hoje, né? Então, eu comecei a eu mesmo bolar alguns sistemas assim de cadastro de processos, ou pegar depois um sistema que já existia e dar uma melhorada nele para realmente adaptar. Porque você sempre teve um problema que era o seguinte, quem fazia sistema para o jurídico não era do jurídico. Então, os caras tinham uma concepção para fazer um sistema, mas que na prática não ia. Então, ali por volta de 2010 e tal, eu comecei a pegar nisso, comecei a pegar sistema e melhorar para fazer cadastro de processo, acompanhamento de processo. Tal. Faltava, então, talvez até um relacionamento desses desenvolvedores da época com a linguagem jurídica, com o universo jurídico, para poder justamente fazer essa implementação, né? Cara, total. Porque não adianta você ter um sistema se ele não se adequa à vida do advogado. Então, você tem um agravo de instrumento. Para o cara que é programador, agravo é um processo. Para o advogado... Uma petição, uma peça jurídica. É uma peça que está junto de outro processo, né? Sim. Lembrando aqui, anos atrás você ainda tinha um agravo, que era
que era autuado em apartado e tal, não sei o quê. Mas para o advogado é um processo só. Então, ele não queria ver 2 processos. Ele queria ver um processo principal com um processo dependente. E essa linguagem você não tinha, essa proximidade entre quem fazia o sistema e quem usava o sistema, você não tinha. Isso é um pouco até do que nós falamos no episódio anterior, né, com relação à regra de negócio, né? Então, quando você vai desenvolver um sistema, seja para o que for, né, você conhecer a regra de negócio, você está inserido, imergido, né? A gente sabe que a ECJUR é um ponto fora da curva, no sentido de que os fundadores também são de tecnologia, mas que tinha e conviveu muito tempo dentro da regra de negócio. Então, você vai desenvolver para qualquer coisa. Vou desenvolver um software para podcast. Eu tenho que conhecer a regra de negócio. Então, estar imergido, e eu acho que é exatamente esse o ponto que você colocou, né? É conhecer e saber aquilo que você quer desenvolver, né? Eu acho que o mais importante, que eu sinto muita falta quando a gente está conversando sobre Lotex e o relacionamento com os clientes, é justamente o adaptar da Lotec dentro da realidade do cliente. Muitas vezes eu já tive experiências quando trabalhava em empresas que o departamento tinha que se adaptar à plataforma, não ao contrário. Uhum. E isso aí acaba sendo um negócio que, se você parar para pensar sob o ponto de vista de consumidor, é um absurdo, né? Aquela ideia do cliente tem sempre razão foi esquecida totalmente, né, cara? Nela? Exatamente, né? A gente até reparou que até mesmo a questão dos próprios sistemas de mercado tem se adaptado muito de acordo com as necessidades, e o mercado é muito volátil, né? Então, entram leis novas, entram normas novas que os sistemas têm que estar preparados para poder se adaptar e estar sempre ali dentro da prateleira, oferecendo o que os clientes precisam para obter os resultados necessários. Talvez o Klaus até lembre, nas primeiras reuniões comerciais que nós fizemos ali de apresentação, demonstração, você falou exatamente a frase que eu falei para eles, ao contrário. Eu falei para ele com certeza, porque eu sempre falo. Não são vocês que vão se adaptar ao ECJUR, é o ECJUR que vai se moldar e se adaptar à necessidade de vocês. Exatamente isso. E aí eu vou aprofundar aí na tua vida profissional, que é muito interessante, Klaus, que é esse lance dos seus cursos, as formações sempre voltadas para a tecnologia, mesmo após a graduação em Direito. Cara, tu tem formação em MIT. Explica pra gente isso e como é que é a experiência. O que você consegue implementar no seu dia a dia de forma que isso seja algo, prático, né, cara? Exato. Eu fiz não fica só no livro, sabe como é que é? Eu fiz um curso de transformação digital no MIT, fruto de uma bolsa que eu recebi da FUNPRESP por ter vencido um concurso de inovação, tá? E, assim, a transformação digital é um negócio de cabeça. Ele não é você chega aqui e diz assim, estou me transformando digitalmente. Não, você tem que usar a transformação digital. E no ramo da previdência complementar, que é um segmento muito tradicional, muito fechado, digamos assim, a necessidade dessa transformação digital ela é imensa. E o nosso presidente, por exemplo, ele é muito fã desse negócio. Então, para que você faz uma transformação digital? Você faz uma transformação digital para melhorar a vida do teu cliente. Você faz a transformação digital para melhorar a vida do teu participante, do teu assistido. Sim. E aqui você tem que pensar que você está falando com gente, às vezes, em previdência complementar, né, que tem mais idade, pouco familiaridade com a tecnologia. Uhum. Você sabe disso e você tem que ajudar essas pessoas, você tem que melhorar a vida dessas pessoas. Tem que moldar a tecnologia para essas pessoas, né? Não querer enfiar a goela abaixo, né? Exato. Então, assim, a ideia de fazer cursos, que eu sempre fiz e tal, era muito para usar o direito, tá, aliado à tecnologia para melhorar a vida de alguém, inclusive a minha. Entendeu? Então, a ideia sempre foi essa. Entendi. E aí, bom, com essa uma parada que eu sempre me ocorre muito, Bruno, que eu, dentro dessa minha experiência que eu tive em departamento jurídico, e alguns escritórios também que já usavam certas plataformas de tecnologia, coleta de dados, né? Dados, você me falou que é um cara que gosta bastante justamente dessa interpretação e uso dos dados em prol das decisões. Como é que você faz uma apuração e quais são os critérios, assim? Quais são os pilares de uma interpretação de dados para o jurídico consultivo? Porque me parece muito mais fácil, à primeira vista, você conseguir fazer essa interpretação dos dados do jurídico contencioso.
Porque tem muito mais critérios. Tem valor da causa, tem tempo da ação, objeto principal, em que juízo tá, enfim, tem várias... É um tema que é mais falado, né? E tem mais variáveis também para você criar filtros, né, na interpretação dos dados. Já o consultivo me parece... Claro que você consegue saber se o cara é bom ou não fazendo a consulta que você está pedindo. Mas como é que eu apresento isso em dados de forma que mostre o valor da plataforma e até do departamento jurídico para as lideranças da empresa? Cara, eu uso esses dados basicamente com duas finalidades. A primeira é de medir o meu trabalho e o trabalho do meu time. Tá? Então, eu primeiro penso assim, quais são os dados que eu quero? Quais são os dados que eu preciso? E aí, eu preciso saber quem é a área interna que mais me demanda, que tipo de saída eu tenho, se é um parecer, se é um despacho, se é uma nota jurídica e tal. Eu preciso disso para eu poder medir, porque um parecer, por exemplo, eu preciso de tantos dias, uma nota eu preciso de menos dias. Então, para mim, esse dado internamente, para eu fazer o gerenciamento do consultivo, do meu time, ele é muito importante. E tem uma segunda vertente, tá? Que é o seguinte, a gente conversou sobre isso. Galinha dos ovos de ouro que não pia vira canja. Cara, agora, se eu não me engano, saiu... Eu gostei muito dessa frase, tanto que essa frase, eu fiz um post no LinkedIn sobre isso e eu agendei para daqui a pouco. Porque o que acontece? Como vocês disseram, assim, o contencioso, todo mundo vê. Tem tantas ações. Economizou tanto de dinheiro, venceu tal. E o consultivo? Quando você bota no papel, quando você usa gráficos, quando você traz BI para o consultivo, as pessoas olham e dizem assim, eu não sabia que vocês trabalhavam tanto. Então, a ideia é essa. A ideia é você mostrar para os stakeholders dentro da fundação qual é a produtividade do meu time. O que o meu time tem a oferecer, o que o meu time tem a mostrar. E eu vou usar esses dados também para um dia aumentar a equipe, estabelecer férias, quando eu conseguir, por exemplo, verificar... Entender até sazonalidade, né? Sazonalidades de demanda. Verdade. Tá? Então, assim, eles têm um uso interno para mim, para fazer a gestão do meu time, a administração e tal, e tem um uso externo, que é para eu mostrar para os nossos stakeholders o que o consultivo faz. Isso é importante até para a valorização do próprio departamento. Eu tenho a impressão que talvez tenhamos uma tendência com o advento da contratação das empresas de tecnologia, e a XJUR protagonista nesse mercado, que departamentos jurídicos tendem a ficar maiores agora. Porque justamente a gente vai conseguir fornecer o que muitas vezes as lideranças não entendiam o que era feito dentro do departamento jurídico. Até porque a linguagem do direito é totalmente diferente da linguagem dos outros departamentos, se você parar a pensar, né? Você vê alguma coisa nesse sentido? Qual a sua visão dessa... Cara, eu vejo sim... Desse cenário. Eu vejo sim pelo seguinte, dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, o que o pessoal quer saber é resultado. Entendeu? E eu acho que o jurídico ele deixou de ser departamento de prevenção de negócios para ser o departamento que está junto ali, de braço dado, com a área de negócio produzindo. Não é mais um centro de custo, né? Exato. O jurídico é um centro de lucro. Uhum. Tá? É quem traz dinheiro. Então, quando você alia essas coisas, quando você consegue mostrar resultados práticos daquilo que você está fazendo, tá? As pessoas começam a ter uma percepção de que o jurídico é muito importante para elas. Tá? E aí, por consequência, acontece isso que você acabou de falar. Você pode ter um aumento de equipes, um aumento de times. Quando você desmistifica a ideia de que jurídico é custo, tá? E que o jurídico é lucro, faz parte do negócio. Faz parte do negócio, está junto do teu negócio, tende a haver uma valorização maior e tende a haver um aumento nesse sentido. O que eu venho observando e observado dentro dos departamentos é que existe sim um movimento de internalização. Então, se a gente olhar, sei lá, 5 anos atrás, o movimento era muito forte dos departamentos contratando os escritórios para poder serem os patronos das ações, mas a gente vem observando, principalmente ali nos clientes aqui, Jur, que tem bastante departamento voltando para dentro de casa e querendo cuidar das próprias ações. Né? E aí, mais do que nunca, tem que ter uma ferramenta ali para poder ajudar. E me corrija, Klaus, a Funpresp tem essa característica, né, de internalizar, né, e cuidar das suas próprias ações, né? Ou boa parte delas, né? Isso. 99,9% das nossas ações são feitas dentro de casa, ou seja, pelos próprios advogados que compõem a fundação. E é isso que você falou.
O advogado de dentro da corporação... O famoso in-house, né? O famoso in-house, exato. Ele conhece o caso, ele sabe do caso, ele tem noção das consequências que aquilo pode trazer. Então, ele vê a coisa não só como jurídico, mas ele vê a coisa como negócio. Sim. Então, assim, tem ação que você der murro em ponta de faca, você não vai para frente. Você está gastando dinheiro bom em coisa ruim. Então, resolve logo. Se você vê que você tem um monte de ação que você está perdendo sobre um mesmo tema, chega na área de negócio e diz assim, vamos mudar isso aqui? Tem algo errado, né? Exato. Algo precisa ser ajustado. O Né? advogado externo, e aqui, assim, eu fui 20 anos de escritório, estou há mais de 10 anos no mundo corporativo, então eu conheço os dois lados do negócio, tá? O advogado externo, ele muitas vezes não tem essa percepção negocial do negócio mesmo, que é o departamento jurídico. Ele não vai perder prazo, né? Ele quer garantir que os prazos vão ser cumpridos, né? Que o cliente vai ser atendido, mas talvez ele não tenha vivência, e não é nenhuma falha, né? Mas é característica, é do business, né? Exato. Ele vai ver a coisa muito jurídico. Uhum. É técnico, né? O advogado interno, ele vê a coisa como negócio, entendeu? Vale a pena eu insistir nisso daqui? Não, essa ação vale muito pouco, mas quando eu olho para o meu backlog, assim, eu tenho um risco de ter mais de 1000 ações, exatamente pelo mesmo negócio. Então, vale a pena você gastar um pouquinho de dinheiro aqui para tentar ganhar as outras 1000 e tal. Então, eu acho que o advogado interno ele consegue fazer, ele tem essa visão um pouco mais alargada do negócio. E casa totalmente com a parte consultiva, né? Você ter esse olhar de forma entender o negócio, sabe? Putz, isso aqui é um indício, o dado me mostra isso aqui é um indício, é uma tendência, então eu tenho que voltar para dentro de casa, ajustar talvez uma operação, ajustar uma área de negócio, ajustar alguma coisa para que isso não vire um ofensor, né? Que isso não vire um potencializador de processos, né? Cara, hoje eu acho essencial o advogado conhecer a fundo a área de negócios de onde trabalha, seja interno ou seja externo, tá? O advogado tem que estar lá, ele tem que entender como é que funciona um call center, ele tem que entender como é que funciona, por exemplo, uma seguradora, uma área de sinistros, ele tem que entender como é que funciona a área de concessão de benefícios, como é o nosso caso. Conhecendo bem isso, ele consegue orientar, ele consegue aconselhar as áreas que estão envolvidas. Agora, sem saber disso, olhando puramente ali a letra da lei, não vai para frente. Eu tive uma entrevista recentemente com o amigo Gustavo Godinho, que ele falou o advogado tem que tem que começar a frequentar mais o chão de fábrica. É a expressão que ele usou. Que é ali que realmente acontece o negócio, que você entende onde não nascem só os problemas, né? Os problemas, as dores, as dúvidas, as soluções. Porque, assim, verdade seja dita, o afastamento do advogado do resto do negócio, e aí a gente pode tentar entender sob o ponto de vista histórico também, porque o advogado sempre tentou se diferenciar e acabou se afastando do resto do mercado. E a gente agora, verdade que a gente está correndo atrás disso, né, para chegar nesse local do mercado. Por exemplo, se você for num comercial, por exemplo, o conceito de CRM, plataforma de CRM, já existe há 40, 50 anos. E o advogado está lidando com isso, sei lá, o advogado que é moderno está lidando com isso há 20. Exato. Então, assim, eu acho que nesse momento o posicionamento do advogado é justamente esse. Mais ouvir do que falar do mercado, para poder justamente beber de novas fontes, para não ficar, como eu gosto de falar, ensimesmado dentro da advocacia, né, Cláudio? Cara, e você falando assim me lembrou de uma situação que eu vivi no passado. A gente estava fazendo muito contrato com o Google sobre coisa na internet e tal, aí tinha conceitos de custo per clique, né? Eu cheguei para o diretor de marketing da empresa onde eu trabalhava e disse assim, cara, senta aqui do meu lado, me explica, como que funciona? Qual é que é a estratégia de vocês? Não, faz leilão de termo assim, faz leilão de termo assado e tal, não sei o quê. Eu fiz ele 2 horas, eu parei esse cara 2 horas para ele me explicar como é que a coisa funcionava. Tá? E outra vez que eu fiz isso, assim, que eu lembro, foi bem interessante, a gente estava para contratar uma plataforma de computação nas nuvens. Que é um negócio, assim, complexo. É um negócio, assim, que você tem que entender e tal. Eu também sentei com os caras de tecnologia e disse assim, me explica, o que vocês precisam, por que vocês estão fazendo quantas isso? Quantas chamadas teve na API? Exato. Então, assim, o advogado que não domina esses conceitos, tá? Ele não vai conseguir aconselhar o cliente. Aí eu descobri que tem uma empresa aí de computação nas nuvens que tem curso específico para quem não é de tecnologia, para o cara entender
como é que funciona a computação das nuvens. Um one-on-one, né? Uma coisa introdutória para você justamente saber o que está sendo feito, né? Exato. Eu me lembro que antes de fazer o contrato com essa empresa, eu sentei lá, fiz o curso, tentei entender, virei até para os caras da TI, assim, a gente tem isso, a gente tem esse negócio aqui de cibersegurança e tal, se vocês não estão pensando nisso, é bom colocar aqui no pacote e tal. Então, assim, eu acho que o advogado hoje ele tem que ir a campo, cara. Ele tem que chão de fábrica, tem que entender como é que funciona a coisa. É difícil você saber, por exemplo, um advogado que entende como funciona um call center, que é um negócio que pra gente, assim, é a mocinha lá atendendo o telefone, falando dos negócios lá, usando os gerúndios dela. Não é, O gerúndio dela. Não é, cara. Assim, call center é uma operação assim, bem complicada, muito sujeita a fraude se você não toma cuidado, que precisa ser devidamente auditada. E aí, na hora de você fazer um contrato com uma empresa de call center, você tem que prever isso. Você sabe que isso acontece, você tem que prever isso. Então, eu acho essencial o advogado hoje conhecer muito bem da operação da empresa onde ele trabalha ou para a qual ele presta serviço. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um cargo de coordenadoria, então você tem um time, você é uma liderança dentro da sua organização e também é entusiasta da tecnologia, estudioso dela. Como você acha que tem sido ultimamente não a aplicação, né, mas a questão da cultura da tecnologia dentro das empresas, das organizações? Afinal de contas, também é verdade, fazendo meia-culpa aqui de nós advogados, que a gente tem um pouco de dificuldade ao novo, né? Motivo pelo qual eu acho que a gente está um pouco atrasado com relação às outras áreas, em regra, pelo menos. Como você faz para falar, gente, olha só, está vendo essa plataforma aqui, vamos implementar dúvidas, treinamentos? Como você lida com essa questão? Olha, eu penso o seguinte, hoje, se você não se liga nessa questão de tecnologia, você está fadado a morrer. Tá? Porque o mercado está muito feroz. Está todo mundo correndo atrás disso. Tá? Então, o que aconteceu lá com a gente? Nós tínhamos uma plataforma, tá? Que era boazinha, mas que, com o passar do tempo, eu comecei a entender, eu comecei a ver, tinha acabado de chegar lá na fundação, que ela não nos atendia exatamente naquilo que eu imaginava que ela pudesse trazer. Porque, assim, a tecnologia de hoje, ela está obsoleta amanhã. Então, assim, aquilo que hoje é fantástico, amanhã acabou. A gente brinca lá na Xjur que sempre dá para melhorar. Exato, exato. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi, eu disse assim, olha, a plataforma é bacana, é legal, ela atende, mas eu acho que aqui a gente pode melhorar. Eu acho que aqui a gente pode avançar. E aí eu comecei a fazer um trabalho de campo, tá? Para conhecer o que o mercado tinha benchmark mesmo, para oferecer. Exato. Aí eu comecei a falar com várias empresas. Tá? E uma das coisas que eu sempre me peguei foi o seguinte, eu adoro fazer customização das coisas. Tá? Então, eu pego qualquer sistema operacional de computador, de celular, estou lá customizando, cara, para deixar a minha cara e para deixar do jeito que eu preciso esse negócio. E para mim foi muito importante que o nosso sistema, ele também tivesse isso. Por quê? Porque nós somos uma fundação que, por exemplo, todo o nosso jurídico é interno. Então, um campo de escritório externo, para mim não interessava. Eu não preciso daquilo lá. Então, é um negócio que você podia arrancar para mim. Então, a gente começou a ver muito assim, o que você tem para me oferecer? Eu sei o que eu quero, mas me surpreenda. Me traga mais do que aquilo que eu quero. E aí a gente começou a fazer pesquisas, examinamos várias empresas e acabamos na Xjur. A Xjur me encantou porque, primeiro, eles me ofereceram mais do que eu estava esperando. Tá? Algumas coisas de inteligência artificial, de preparação de minutas e tal, que era uma coisa que dá para ganhar muito tempo com isso, tá? Para mim era importante. E também era muito importante eu customizar do jeito que eu queria. Por quê? Porque, por exemplo, na parte do consultivo, você não tem muitos BIs prontos já para o consultivo. Praticamente não existe, né? Você tem para o contencioso, tá? Isso aí é rodo. Mas o contencioso, assim, é o contencioso que eu preciso? Porque a gente se reporta a diversos órgãos colegiados lá dentro da fundação. Esse órgão quer ver isso, aquele órgão quer ver aquilo. Então, assim, eu preciso de uma coisa que mostre aquilo que eu preciso mostrar e aquilo que eu quero ver. Então, quando a gente começou a trabalhar com a Xjur, a gente começou um grande processo de
customização. Eu quero a plataforma, cara, do jeitinho que eu preciso dela. Ele me cobrou daquela fala de é o Xjur que vai se adaptar a vocês. Levou a sério, né? E aí nós começamos a construir, cara, o BI de consultivo. Tá? E é uma coisa que nós estamos construindo dia a dia, porque eu todos os dias olho para aquilo e digo assim, tá faltando isso aqui alguma coisa, pode melhorar. Esse dado falou isso, agora eu quero escutar Exato. a outra parte. E uma coisa muito legal da Xjur é que os caras topam tudo, todas as minhas ideias, assim, todos os meus negócios, assim, pô, dá para fazer isso? Nunca ouvi um não dos caras, entendeu? Entendi. Não dá, a gente dá um jeito. Eu acho que o conceito muito importante que a gente tem que ver, principalmente quando trata de tecnologia, e é um paralelo com o mundo jurídico, é que as coisas não são definitivas, né? Dentro de qualquer coisa relacionada à tecnologia. Porque, cara, pode estar bom para agora, mas amanhã pode pintar uma nova tecnologia, pode pintar uma nova ferramenta, pode... E aí vocês podem falar mudam, né? melhor do que eu isso. As isso. necessidades mudam, né? E sem contar isso também, né? E as coisas do direito, quando mudam, também mudam tudo. Legislação, por exemplo, né? Verdade. A gente vai até conversar com a responsável pela Bandeirante, Adriana. né? Com a Adriana, que ela acabou de ter que fazer uma novela pelo streaming. E aí? Como é que faz? Né? Como é que é o contrato? Como é que é a variação? Como é que você vai colocar isso dentro de uma plataforma como a Xjur? Tem essas complexidades, que aí são mudanças, são pequenas mudanças todos os dias da tecnologia e grandes mudanças num intervalo bem maior do direito. E aí, cara, a gente tem que encontrar esse denominador comum, né? Exato. Aí você tem duas coisas mudando. Você tem o direito mudando e a tecnologia mudando. O encontro dessas duas mudanças é que é o grande negócio aqui. E tem um outro fator, né? Até um gancho do que o Klaus falou agora há pouco. Eu não tenho nada. Putz, agora eu tenho essa xícara. Pô, é legal ter essa xícara, né? E se eu tiver duas xícaras dessa, se eu colocar uma em cima da outra? Então, à medida que você vai tomando conhecimento, que você vai entendendo os dados, que você vai entendendo a tua operação, naturalmente, novas demandas vão surgindo. Você vai aprofundando, né, os dados, né? Exatamente. Os dados vão ficando mais complexos, digamos assim. Exatamente. Né? A granularidade vai se A expandindo. gente né? costuma falar que se o cliente não pede para melhorar ou para alterar alguma coisa é porque ele não está usando. É um problema. É verdade. Porque, assim, fazendo uma analogia, parece que vai estar sempre aprofundando, né? Aprofundando, Exatamente. assim, até achar o petróleo. E eu acho que é muito nesse sentido, porque cada dado pode trazer uma resposta e um ângulo de visão, talvez, até que seja importante na tomada de decisão. E hoje em dia, se tomar decisão sem dados, você está cego, né, cara? Não existe hoje tomar decisão sem dados, cara. Isso não é decidir, isso é chutar. Uhum. Tá? Hoje eu acho que tudo você precisa ter um mínimo de um background ali fático para você tomar aquela decisão. Tá? E nisso que a gente está falando, cara, uma coisa que a gente tem verificado é... A gente tem, agora, depois que a gente está com a Xjur, a gente tem oferecido dados com muito mais qualidade para os nossos Como que isso reflete para o teu stakeholders. cliente interno, né? Do que ele se beneficia com isso, né? Exato. A gente está mostrando dados muito mais acurados, mais bonitos e tal para os stakeholders. E os caras têm gostado disso. Eles olham, aí viram assim, dava para mostrar também esse negócio aqui? Aí você anota, Bruno, Alan, e aí, vamos Vai dar trabalho para os caras, né? vamos mudar isso aqui. O pior é que a gente gosta. Chega com o WhatsApp, ela não precisa falar com você. Para mudar esse negócio. Porque, assim, isso é importante também, cara, porque do mesmo jeito que eu acho que a gente se beneficiou de algumas coisas que outros clientes da Xjur trouxeram, tá? Alguns clientes da Xjur também vão se beneficiar daquilo que nós estamos trazendo. Então, acaba sendo um ecossistema onde todo mundo contribui e também, de alguma maneira, se beneficia desse negócio. Isso é cultural, tá? É um dos pilares da Xjur. Por exemplo, diferente de muitos outros RPs jurídicos, e tem diversos no mercado, a Xjur trabalha com o conceito literalmente do SaaS. Ou seja, imagina que você tem o teu Gmail, se sair uma atualização lá nos Estados Unidos, você vai receber aqui também. A Xjur faz da mesma forma. Então, aquilo que a gente melhora no produto, porque o Klaus trouxe ideia, cara, toda a rede, toda a cadeia, todo o ecossistema Isso é bem interessante. vai beber da mesma água, vai beber da mesma melhoria, da mesma benfeitoria. Então, isso é fantástico. Porque Aconteceu de, por exemplo, eu chegar para os caras e dizer assim, dava para mudar isso aqui? Aí eles assim, nunca ninguém pediu isso, mas vamos mudar, vamos ver se fica melhor. Aí quando você usa mesmo assim, não é que ficou melhor mesmo? Não é que fica mais fácil você ter isso na 3 tela, cliques aqui, não sei o que nesse lá. negócio? Tal. Deixa eu te fazer uma pergunta, até pegando essa energia colaborativa que a Xjur proporciona para os seus clientes, pensando no seu cliente interno, e aí é uma dica
para a galera que também tem clientes internos dos departamentos. Quais são os dados que cada departamento que você pode lembrar assim mais gosta de ser apresentado? Por exemplo, diferença de um financeiro para um RH... Aquele que o cara se arruma na cadeira para ver. É esse aí. Exatamente. Claro que tem diferenças, né? Claro que tem alguns também que todo mundo gosta de ver. Mas eu acho que cada dado tem um alvo diferente para a empresa que você... Pô, esse dado aqui com certeza o pessoal do RH vai gostar, né? Você tem dentro de uma organização, por exemplo, a gente tem um conselho deliberativo, tem um conselho fiscal, tem outros órgãos colegiados, e cada um tem um olhar para o negócio, né? Então, por exemplo, o conselho fiscal quer ver números, quer ver resultado de ações, quer ver esse tipo de coisa. O conselho deliberativo, que é um conselho mais estratégico e tal, ele quer ver, por exemplo, assim, como é que está a distribuição das nossas ações no mapa aqui no Brasil. Nós atendemos em nível nacional. Nossas ações estão concentradas mais aqui, estão concentradas mais acolá e tal. Quais são os principais temas? Que é uma coisa que a gente também sempre apresenta. Olha, nossos principais temas que entram com ações contra a gente são esse, esse e esse. Então, hoje nós temos um gráfico especial, próprio, para mostrar, por exemplo, quais são os temas das ações e tudo em real time, né? Isso que é o mais contra legal. a gente, tá? E isso que você falou agora, Bruno, isso é muito importante, porque um dado de um mês atrás, ele não me interessa, tá? Assim, no dia 10 eu fecho do mês passado, não me interessa. Me interessa o agora, porque a reunião do conselho é hoje, os caras querem saber dos dados até ontem. Sim. Entendeu? Então, você tem uma velocidade que se apresenta. Então, assim, de acordo com cada órgão interno que te consulta, tá? Eles querem ver um determinado tipo de dados, seja uma parte mais numérica ou seja uma parte mais estratégica de que tipo de ação estão entrando contra a gente, que tipo de... aonde que essas ações estão entrando, ou mesmo no consultivo, né? Assim, quais são as matérias que eu estou dando parecer, quais são as matérias que eu estou aconselhando áreas internas e tal, porque disso surge um insight, assim, o dado gera um insight, o insight gera o dado, né? Então, disso surge um insight de alguém dizer assim, pô, então, vamos mexer nisso, vamos trabalhar aquilo, vamos fazer alguma coisa. Isso é importante trabalhar de forma preventiva também, muitas vezes, né? Perfeito. Você vai falar justamente... A palavra não foi preventiva, foi de provisionamento de custo, né? Sim. Visto que ações, naturalmente, você tem ações que você perde, tem ações que você tem custas judiciais, etc. E até por uma questão de planejamento do ponto de vista financeiro também. Orçamento, né? De orçamento, exato. Cara, eu acho que a pior coisa que pode acontecer nesse negócio é a direção da empresa ser pego de surpresa. Putz. Quando você tem as coisas provisionadas, bem ou mal, você já sabe que aquilo pode dar ruim. E, assim, quem lida com o poder judiciário sabe que não existe nada ganho nem tudo perdido. Isso. Então, assim, se você tem isso muito bem mapeado, se você tem os números, olha, nós temos tantas ações, nós temos tanto provisionamento, nós temos um conceito lá interno de risco jurídico, que é a divisão de um negócio pelo outro e tal, que é uma métrica nossa, e que a gente chegou para a XJUR e disse assim, cara, dá para fazer um negocinho com essa informação aqui? Porque de vez em quando alguém encosta assim, cara, como é que está nosso risco jurídico? Antigamente eu pedia 3 dias para eu pegar as informações e tal. Agora, eu espero aí, deixa eu mudar a página aqui do XJUR. Ó, tá aqui, nosso risco jurídico hoje é esse. Entendeu? Então, assim, o que nenhuma diretoria de empresa quer? Ser pega de surpresa. Total. O que a diretoria quer? Saber por que nós estamos provisionando tanto nesse tipo de ação? O que está errado? O que está acontecendo de diferente aqui? E a ideia aqui não é nem deixar isso chegar na diretoria. É já o jurídico, tá? Fazer o entendimento desses dados e dizer assim, olha, se nós estamos provisionando demais nesse tipo de ação, é porque alguma coisa precisa ser feita. Essa parte preventiva que você acabou de dizer. Então, a gente vai até a área de negócios e vai sentar com os caras e dizer assim, olha, a gente tem percebido com os números que talvez no dia a dia, num universo, pode passar desapercebido, mas não por nós. Sim, a gente tem percebido que esse tipo de ação tem tido esse tipo de consequência. Dá para a gente mexer nisso? Dá para a gente fazer alguma coisa? Então, eu acho que assim, a importância dos dados que a gente está falando, de você ter a informação. Não vamos não só falar de dados, mas da informação. É que dado, às vezes, para a pessoa que não está muito afeiçoada, né, parece que é uma coisa muito distante, mas é informação. Exato. Então, quanto mais informação você gera, e não é informação solta não, tá? É informação interpretada.
que aqui cabe ao advogado fazer. Então, você tem a informação e você precisa entender o que significa aquela informação. E aí você leva para uma área de negócio, você leva para uma diretoria, você leva para um stakeholder, e aí você vai começar a tratar disso. No mundo de tecnologia, de desenvolvimento, os conceitos são muito claros, né? De dado e informação. É por isso, inclusive, que é banco de dados, porque é um conjunto de dados, um monte de coisa lá. Está lá, eu sei que está lá. A partir do momento que eu analiso aquilo ali, que eu interpreto, que aquilo me ajuda a tomar decisões, que aquilo fala comigo, isso vira informação. Então a gente pode definir então a informação como um dado qualificado. Exatamente. Exato. Isso é interessante. Isso aí é uma coisa que eu, como jurista, não estava... Tecnicamente existe essa diferença. Isso é bem interessante. E aí, falando que você... puxando um gancho do que você falou, não existe plano de ação sem informação, né? Como você falou, é um chute, A intuição hoje em dia no direito não cabe mais, não, né, cara? Cara, não cabe. E também não tem mais esse negócio de dizer assim, eu sou de humanas. Cara, esse é outro conceito que já se foi. Advogado tem que entender de número. Advogado tem que entender de dado e advogado tem que entender de interpretação de dados para gerar a informação. E assim, não são números, assim, vamos falar, todos nós aqui fomos, nós juristas, né? Todos nós fomos em direito, certo que nós somos afeiçoados a letras e não números, mas assim, se nos formos em direito, temos a inteligência para saber o mínimo para poder conseguir também trabalhar com dados. Não é algo que fuja muito da casinha, né? Às vezes eu não aprendo que... É uma muleta, uma insegurança, mas assim, investe não é falta de meia hora por né? dia, que durante um mês que você vai estar mais preparado para poder encarar e vai melhorando aos poucos, né, cara? Cara, aí que vem, eu acho que é um grande diferencial do advogado no mercado, tá? É o advogado que olha para os dados e gera aquela informação. Porque, de repente, isso acontece muito, tá? Você tem um sistema lá, todo poderoso, ele te gera um monte de coisas, mas você não usa Nossa, aquilo. Que bonito. E pronto, Exato. para ali. Você não usa aquilo. Fazer PowerPoint dessas informações, tá? Isso qualquer um hoje faz, tá? Mas pegar aquela informação e extrair alguma coisa de estratégico, tá? Tanto preventivo, tá? Quanto para remediar alguma coisa, isso o advogado do presente, o advogado que hoje quer se meter no mundo, precisa fazer. O diferencial, a gente conversou um dia com a Bruna Paiva, que trabalha na Super Sim, né, uma empresa de financiamento popular. E ela falou que ainda, infelizmente, ela se assusta a quantidade de molecada que ela vem contratando para ser júnior, estagiário, que não está investindo tempo de estudo nisso, cara. Eu estou um pouco assustado com isso. Como tem sido a sua experiência nessa parte? Eu imagino que você lide também com advogados júniores e pessoas mais jovens. Sim, com certeza. O que eu vejo hoje é que as pessoas estão, principalmente essa molecada mais nova, né, estão muito centradas. Eu sou advogado, então meu negócio é lei. Cara, não é. Tá? Lá atrás, por exemplo, eu me lembro que na graduação eu comecei a fazer um monte de matérias fora do curso de Direito. Fiz uma introdução à contabilidade, uma introdução à economia e tal. E eu me lembro que alguns amigos meus assim ficavam me brincando comigo, né? Esse negócio. Mas assim, quando eu comecei a lidar com direito tributário no início da minha carreira, cara, entender de contabilidade era um negócio fundamental. Tá? Então, te diferenciava, com certeza, na época. Exato. Então, assim, você não pode mais viver no seu mundinho, você não pode mais viver encastelado. E o que essa molecada de hoje está fazendo é muito assim, se eu sou advogado, meu negócio é lei, é saber citar o Código Civil, é saber citar a Constituição. E não é, cara. Principalmente advogado interno, corporativo, ele tem que ser metade advogado e metade cara de negócio. Ele tem que pegar os relacionamento, networking, tudo, né? Fazer tudo. Ele tem que entender do funcionamento da empresa. Ele tem que entender, assim, o que querem dizer esses números. Ele, advogado, precisa fazer essa interpretação. O que quer dizer esse número? Para ele já chegar para alguém já com pelo menos alguma coisa encaminhada. Então, o que esses meninos de hoje precisam entender é que aquele advogado tradicional, da gravatinha, não sei o quê, tudo bonitinho, cara, hoje pode não servir mais. Ainda mais dentro do departamento jurídico, né? Eu acho que em escritório ainda tem uma aceitação, ainda tem um espaço ali ainda relevante. Mas departamento jurídico, meu irmão... Sem chance. Eu quando estou fazendo entrevista de estagiário, já fiz muitas na vida,
né? Eu pergunto, claro, o que levou o cara a fazer direito, não sei o quê, mas também pergunto assim, tá, fora disso, como é que você vê esse negócio? Como é que é teu relacionamento, por exemplo, com tecnologia? Como é que é teu pensamento de mundo? Você faz alguma outra coisa que não só ler os livros jurídicos? Você se dedica a outras coisas? Porque você tem que ter uma formação cada vez mais completa, cara. Porque é o que esperam de você. Está dentro de uma empresa, de novo, senão você vira departamento de prevenção de negócios. Se você é o cara que só diz não dá, isso não interessa para a empresa. A empresa quer saber o seguinte, dá se você fizer isso. É o dá, como, né? Correndo esse risco. Dá se a gente fizer mais isso. E aí, cara, uma diretoria ela tem todo o poder de chegar e dizer assim, esse risco aqui eu compro, então vamos embora. Isso vale a pena, isso não vale. Se isso aqui nos deixa melhor, entendeu? Faz mais um acréscimo de qualquer coisa aqui e melhora e tal. Eu por exemplo, eu gosto muito de ficar navegando nos sites das empresas onde eu trabalho. E não raro eu encontro os negócios assim, depois chego pelo pessoal de UX e tal, assim, pô, isso aqui dá para dar uma melhorada, isso aqui de repente alguém que não entende desse negócio aqui pode ser levado a equívoco. Aquilo que é meio cego, porque a gente está ali no dia a dia. É óbvio, né? É importante que as pessoas façam. E é importante que o advogado faça isso. É importante que o advogado mostre interesse no negócio para o qual ele está trabalhando. Eu lembro que teve uma vez, eu estava trabalhando numa desculpa, estava trabalhando numa empresa e aí estava fazendo, não vamos investir mais no LinkedIn, colocar fotos dos eventos, fotos do pessoal trabalhando. E aí e aí eu parei e pensei assim, pô, será que essas pessoas têm contrato de cessão de imagem com a empresa? Será que elas deram alguma autorização, de repente, no contrato de trabalho? Como é que isso se dá? Eu fui lá no RH, bati na porta. Fulano, deixa eu te perguntar, vi que vocês estão fazendo mais posts no LinkedIn, no Instagram, estão querendo se posicionar digitalmente, eu acho incrível. Mas, assim, vocês tomaram cuidado de se preservar nesse sentido? Porque, por exemplo, vai que um desses caras, uma dessas pessoas que foram expostas, é demitido e aí entra com uma ação trabalhista e ainda cobra a imagem pelo post ou um dano à imagem. Quer dizer, isso aí pode... E se um sabe disso, depois vira um efeito cascata, né? E a ação trabalhista é assim. Entrei com uma ação trabalhista aqui e ainda pedi tanto de dano à minha imagem. Bum, efeito cascata. Todo mundo que sai e vai estar com ação trabalhista vai pingar isso também, porque teve a imagem exposta e aí ela vai poder, enfim, lograr êxito nesse pedido. Então, isso é muito importante, né? Ficar sempre atento e ter esse olharzinho do jurídico de ver todas as esquinas ali, né? Todos os espaços que pode ter algum risco, né, Cláudio? Eu me lembro que, anos atrás, a empresa onde eu trabalhava teve um problema, era mercado regulado também, teve um problema com o comercial. Estava bacana pra caramba, mas uma das pessoas no comercial falava uma frase de algo que não era verdade. E aquilo podia nos expor junto ao órgão regulador. Então, a gente falou assim, olha, do jeito que está, não dá, vai ter que mexer nessa propaganda e tal. Mas depois eu sentei com o pessoal de marketing e disse assim, pô, bora fazer uma parceria aqui? Quando vocês tiverem um roteiro do comercial, passa para mim. Deixa eu já dar uma olhada, principalmente com as falas, ou então, vai ter um take lá de fora, assim, cuidado com imagem de pessoas que estejam passando, ou cuidado com aquilo que é dito, a forma de se apresentar e tal. E a gente começou a fazer isso, cara, e nunca mais tivemos problema. A gente nunca mais teve problema, porque desde o começo você tinha o compliance e o jurídico envolvido, vendo assim a coisa na concepção. E aí, de novo, é o advogado entendendo do negócio. Exato, só que aí tem um ponto que a gente vai levantar em outras conversas ainda, que é o tempo de resposta do departamento jurídico, né? Porque, cara, se tem uma pessoa que é dinâmica e que é tudo para ontem, é um comercial, correto? Então, e aí eu acho que certos relacionamentos entre departamentos sempre tem pontos nucleares ali que podem gerar certas tensões. E eu acho que dentro do comercial, o que você acha sobre isso? Você acha que o comercial, esse ponto do tempo de resposta, claro, se o jurídico responder rápido, o problema não existe. Mas, assim, esse ponto é um ponto sensível. O que você acha? Olha, eu vi muito isso na transição de quando eu saí do escritório e fui para a empresa.
Porque enquanto no escritório, a gente recebia uma consulta, aí a gente fazia um parecer bonito, longo, não sei o que e tal. Quando eu fui para a empresa, e eu, por exemplo, fazia uma consulta para um escritório de fora, cara, tudo que eu queria saber era sim ou não, e tudo exposto em um parágrafo. Internamente, é isso também. Então, aqui de novo, acho que o advogado tem que se despir desse ego, tá? Porque quando o cara te pergunta se dá para fazer, ele só quer saber sim ou não. Ele não quer que você traga todo o fundamento da Constituição. Pouco importa, né? E Pontes de Miranda falou isso. Se você falou sim, é porque... Ele quer saber sim ou não. E aí, entra de novo, para a gente não fugir da conversa. Questão da tecnologia, cara. Às vezes tem consulta que vem por WhatsApp. Assim, cara, ó, estamos pensando em fazer isso. Dá para fazer sim ou não? Você tem 30 segundos para pensar e diz assim, pô, dá. Ou então, assim, cara, faz, mas faz isso, aquilo e tal, não sei o quê. Então, assim, aqui é o advogado tendo que se mostrar muito, muito presente também. Aquele tempo do cara sentar, pedir 10 dias para dizer se dá ou não dá, não, isso não sobrevive no mundo de hoje. E a tecnologia hoje em dia é fundamental, porque até, como a gente está falando, tomar as decisões, se a gente tiver um arquivo de todas as consultorias, por exemplo, que você deu o caso aqui, a gente consegue trazer uma decisão com mais musculatura, né? Uma indicação, uma sugestão com muito mais musculatura para o seu cliente interno do que uma coisa genérica ou até uma coisa demorada, né? Aí é que tá. Antigamente, o advogado tinha na sala dele assim, 500 livros, esse negócio todo. Tá? Hoje, você não precisa mais de livro nenhum. O que o advogado precisa hoje é saber assim, onde está a informação que eu preciso. Então, assim, vem uma consulta sobre o negócio. Eu digo assim, putz, eu já falei sobre isso. Cara, eu preciso de um sistema onde eu vá lá, coloco 3 palavras e o negócio me traga, recupere para mim aquela mesma informação, eu dou uma olhada e automaticamente já informo a pessoa que me pediu. Então, o advogado hoje ele precisa saber que dados que ele precisa e onde estão esses dados. Tá? E responder rápido, cara. Não, hoje, a comercial, marketing, essas coisas, elas estão numa velocidade muito grande. Às vezes acontece, o cara te liga e diz assim, ó, estou aqui na mesa de negociação, estou para fechar um contrato e surgiu aqui essa dúvida. É isso aí. Você não perde 10 dias, entendeu? O cara está te pedindo ali na hora. Ele está confiando que você tem aquele know-how jurídico para... Não só jurídico, mas também de negócio, para dar uma posição ali na hora para o cara. E ainda nessa linha, e a gente falou muito aqui de dashboard, de dado, de Power BI, e a gente sabe que isso normalmente é o resultado de um projeto, é o resultado de um setup, é um resultado de uma implantação. Né? Isso não é algo que no D0 vai estar pronto. Né? Como que é, Klaus? Como que você enxerga essa etapa de construção? Então, assinamos o contrato, iniciou o projeto. Para quem está nos escutando, talvez esteja passando exatamente por esse momento, ou vai passar por esse momento. Vivendo o pós-venda, né? Exatamente. Como que é a tua experiência, como que é a tua vivência e o que você pode trazer aqui de insight quando a gente fala da implantação, das customizações, das melhorias, do pós-venda, né, do suporte, do atendimento, do dia a dia, das mudanças? O que você pode compartilhar com relação a isso? Cara, a primeira coisa, assim, você precisa saber o que você quer. E você precisa saber o que você precisa. São coisas diferentes, aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Tá? Mas você tem que ter isso muito bem engatilhado. E você também tem que ter muita ciência, assim, para quando que eu preciso isso. Entendeu? Então, no nosso caso, por exemplo, havia uma urgência muito maior no contencioso, porque o contencioso estava lá girando, né? A gente desligou a chave de um sistema para o outro e você não podia ter solução de continuidade aquele negócio, sob risco da gente perder um prazo, da gente perder alguma coisa assim. Então, eu sempre falei com a Exsure, vamos nos concentrar primeiro no contencioso, porque é o mais importante. Tá? A equipe... Então, o primeiro passo é ter um objetivo claro. Sim, você precisa conhecer do negócio. Tá. Sim. Não você precisa conhecer muito bem o negócio, você precisa saber muito bem onde que você está. Então, quando eu procurei a Exsure, assim, eu sabia que eu precisava disso daqui. A Exsure me disse assim, eu consigo te oferecer um pouco mais. Eu disse, beleza, então vamos trabalhar em cima disso. E aí, em conjunto com eles, o que a gente fez? A gente
montou como se fosse um cronograma, mas muito assim, baseado na minha necessidade de ter aquilo pronto. Então, assim, o consultivo era importante, tá? Mas não era urgentíssima. Isso, contencioso era mais importante. Então, a primeira coisa que a gente fez foi deixar o contencioso rodando. Tá? Então, o contencioso rodou. O que a gente vai fazer agora? Vamos para os dashboards do contencioso, porque eu tenho que atender órgãos internos, estatutários, lá dentro da fundação, aquele negócio todo. Então, vamos deixar esses dashboards redondos. Fez isso, agora bora partir para o consultivo. Que aí você está falando com a minha praia, ali é a minha cereja do bolo. Vamos fazer isso. Primeiro eu quero o consultivo assim, assim, assado. Eu tinha a ideia que eu queria um repositório de informações que fossem facilmente recuperadas, informações em que eu soubesse que eu dei um parecer sobre esse assunto e o parecer estava lá, não precisaria ir buscar outra fonte. Então, essa questão de você ter tudo num único lugar é muito importante também. Tá? E, numa última fase, a gente começou a caminhar para os dashboards do consultivo. Aí também a gente... até pela vivência daquilo que o sistema da Exjur podia me oferecer, veio a ideia assim, seria interessante a gente ter um dash que diga isso, um dash que tinha aquilo. Se fez isso no contencioso, vai ter que fazer no consultivo também. Exato. Não, assim, eu já tinha muita ideia do que eu queria para o consultivo, mas aí depois que eu comecei a mexer no Exjur, eu comecei a ver assim, mas isso aqui tem condições de dar outras informações que eu não tinha no primeiro momento, mas que por alguma razão eu vejo que são importantes eu ter. E aí a gente está construindo, e eu gosto de dizer assim, nós estamos construindo, porque acho que nunca vai chegar, pelo menos não comigo, de dizer assim, olha, está 100% pronto e acabado. Não vai, porque eu estou inventando todos os dias. Até porque se você estiver 100% pronto, o serviço acabou, né? Exato. E a ideia é software as a service. Você está sempre ali fornecendo um serviço de software e desenvolvimento do... Sempre dá para melhorar. Exatamente. Então, assim, é bom que nunca acabe, né? Para todos os lados. Para desenvolver o seu departamento também. Para que você continue pagando suas contas, que é importante, né? Mas tem uma coisa importante aqui, que era o seguinte. Alan falou isso, né? Da usabilidade. Você tem que usar o negócio. Você está pagando para aquilo. Explorar. Você tem que usar. usar. Uma frase muito... Em vários momentos do projeto que treino é treino e jogo é jogo, né? Exato. Você tem que usar esse negócio. E é no uso que você nota o seguinte. Isso aqui... Por que eu preciso dar 3 cliques para chegar nessa informação se eu poderia ter ela num único clique? E aí eu falo com o Bruno, falo com ele assim... Galera, uma coisa simples aqui. Vamos inverter. Em vez das consultas mais antigas, a gente bota primeiro as consultas mais novas, porque para mim me interessa mais. Porque meu dia a dia é assim, eu busco sempre pelas consultas. Perfeito. Então, e são detalhes, né? É uma coisa simples, né? Mas que faz uma diferença gigante no dia a dia. Ninguém tinha pedido isso. Então, assim, quando eu entro na tela do consultivo, já estão lá as consultas mais novas. Cara, e eu acho que também tem uma coisa que você falou sobre usar e se afeiçoar, né? Absorver como é a plataforma. Essas demandas, esses pedidos que você faz ao pessoal da Exjur no dia a dia, surgem justamente porque você está lá pesquisando, estudando a plataforma. Geralmente fuçar, né? Fuçar, exatamente. Porque se uma pessoa vai lá, usa 1 hora por semana na plataforma, nunca ela vai ter esse insight e fazer essa mudança. Você tem que ter aquilo ali no seu sangue, né? Para você falar o que pode ser melhorado. Cara, eu posso te dizer que a gente usa a plataforma tipo 8 horas por dia. Entendeu? Principalmente o pessoal do contencioso, que são os meninos mais novos, e a gente sempre deixou muito claro para eles. São muitos fluxos, né? Muito workflows, né? Usem e tragam melhorias. Não é aquele negócio assim, isso aqui seria legal se fosse assim. Cara, com a Exjur você pode chegar e dizer assim, bora fazer assim. Então, assim, esse uso diário, e sempre está surgindo alguma coisa, cara, sempre está um novo tipo de ação, ou no consultivo, um novo tipo de documento, forma de documento que a gente precisa responder e tal. E a gente, nessa parceria que nós temos com eles, a gente traz isso para eles, assim, cara, seria legal se a gente tivesse mais isso, olha, aqui a gente está usando e isso aqui não está legal, mas tem como melhorar se a gente fizer isso e tal. Então, assim, essa customização para você deixar aquilo do jeito que você quer e do jeito que você precisa, ela gera muito ganho de tempo. Cara. Eu acho que o principal ponto aqui... Aí cai também onde você falou no início, né? A ferramenta, antigamente, você teria que se adaptar à ferramenta. Hoje em dia é o contrário. É a ferramenta que tem que se adaptar e ela tem que estar preparada para absorver todo esse ciclo evolutivo que você tem. E rápido, né? Colhendo eu durante faço, a sua mas daqui utilização. 6 meses, talvez não vai adiantar. Exato, tem disso. Então, assim,
quando a gente mexe com esse tipo de sistema, a gente precisa entender o seguinte: eu preciso da informação rápida. Né? Às vezes o presidente encosta aqui do lado e pergunta assim, cara, como é que está esse processo? Cara, 3 cliques ali dentro, eu preciso entender onde está aquele processo para responder que o cara está aqui fungando no meu cangote. Entendeu? E, assim, eu não tenho tempo a perder. Eu chego de manhã e assim, quais são as consultas que eu tenho que enfrentar aqui? Cara, eu abro, tá lá a consulta mais recente. Primeiro, assim, aquele é meu leão do dia. Total, exatamente. Entendeu? Então, assim, a grande coisa da plataforma, ela também te proporcionar a informação e o trabalho no menor tempo possível que você precisa. E facilita seu planejamento de rotina, do dia a dia, de atividade da semana, atividade do dia, né? Porque você está vendo ali justamente o que está pegando fogo no momento. Porque sempre tem uma coisa, um incêndio para apagar, né? Exato. E aí tem uma coisa muito legal na ferramenta, que é justamente a agenda. E aí o que a gente tem feito? Assim, os meninos do contencioso, quando eles têm prazos processuais, eles, por exemplo, me marcam, aparece na minha agenda e eu consigo me planejar. Assim, olha, essa semana, até o final da semana, tem aqui uma apelação para rever, tem um recurso para rever. Para apoiar, eventualmente, né? Exato, para ajudá-los com isso. E também para ajudar os meninos mais novos a se organizar, a definir prioridades, a ver casos. E no consultivo, eu vejo que eu tenho tantas coisas que estão pendentes aqui. O que a gente faz primeiro? Tal? Eu discuto com a minha gestora. A gente analisa. Então, de novo, cara, tudo se resume a eu tenho um dado, eu tenho uma informação e eu vou usar aquilo em meu favor. Eu vou usar aquilo para trabalhar. Então, por exemplo, essa agenda é uma mão na roda, a gente está usando ela bem, fica muito fácil, cara, de eu ver todos os dias o que o contencioso, por exemplo, que é uma área que eu dou muito suporte para os meninos, tá? O que eu tenho ali para mostrar, para fazer naquele dia. A gente é muito apaixonado, Rodrigo, lá na Equijur, por gestão de projetos. E eu tenho certeza que é um tema que é rico para a maioria da audiência aqui do Manda. É algo que sempre está em alta, né? Você conhecer de gestão de projetos, eu sou apaixonado, literalmente. Eu enxergo a vida como um grande projeto. Então, para mim, tudo tem que ter cronograma, tudo tem que ter prazo. Os meninos que convivem comigo há muito tempo sabem disso, né? E dentro da Equijur, o Alan é quem toca hoje essa área de projetos. E eu queria perguntar para você, quando o cliente, quando o Klaus, por exemplo, chega ali com essa demanda, olha, eu tenho esse objetivo, quero implantar o contencioso, porque eu tenho desligar um sistema, eu tenho que ligar outro, eu tenho que fazer uma migração durante o final de semana, eu tenho esse cronograma. Como que é a construção disso? Como que você constrói um cronograma de trás para frente? Porque você tem um muro e beleza, então o que eu vou fazer? Qual que é a estratégia para eu garantir que todas as premissas vão ser atendidas, que os riscos vão ser mitigados, que as contingências vão ser aplicadas? Como que isso é na prática? Bom, eu acho que, primeiramente, a gente tem que assumir... Fica mais perto do microfone. Acho que, primeiramente, a gente tem que assumir que a meta do cliente é a nossa meta também, né? Então, ao ele externalizar quais são as suas necessidades, primeiro, né? A gente trabalha no que ele diz que é necessário e depois dentro das prioridades. Tá? Beleza, cara, você está aqui, você tem 2 módulos para poder implantar, contencioso e consultivo, que era o caso. Né? Qual a tua prioridade? A prioridade é justamente o módulo contencioso. Ok, vamos planejar isso agora. E o planejamento é feito a 4 mãos, né? Não é só pela empresa parceira que está aqui querendo fazer a implantação do sistema. E a gente define algumas métricas, né? O que para ti é essencial para a gente já conseguir utilizar o sistema e tirar de frente o risco que você tem, que é desligar essa outra plataforma que você estava utilizando. E a gente trabalha primeiro com o cenário essencial para depois trabalhar com o cenário ideal. Então, primeiro a gente colocou o sistema para rodar com... Fez um MVP, né? Então... Exatamente. Né? A gente montou ali uma EAP do projeto, colocou aquilo dentro do cronograma, definiu o papel e responsabilidade, prazo para todas as atividades e falando, daqui a determinado tempo a gente consegue liberar isso aqui que você definiu como um pacote essencial. E depois disso a gente começa a trabalhar dentro das melhorias, até porque foi até uma fase 2 que a gente trabalhou, a gente fez um trabalho muito forte ali de acompanhamento pós-projeto também, né? Justamente para a gente conseguir colocar aquilo que era ideal para eles e também trazer vários insights que eles foram adquirindo com a utilização da ferramenta. E aí pode concluir. Assim, a Equijur também não é boba, né? A gente vai usar isso aí para poder tornar a ferramenta cada vez mais competitiva de mercado também e potencializar ela diante Todo mundo vira dono da ferramenta no final do dia, né? E aí eu vou te perguntar uma coisa, Cláudio. Eu acho que é uma informação que talvez venha em primeira mão para os dois também aqui. O que você vê como próximo passo para a sua rotina de trabalho? E, na verdade, quando eu falo isso, eu falo da advocacia.
E aí eu tô falando, por que eu tô falando isso? Porque provavelmente vai ser a próxima coisa que você vai pedir para eles fazerem na plataforma. O que você acha que é o, assim, que... Não tô falando que vai ser o futuro do direito, a advocacia vai acabar, não. Falando assim, cara, o que a gente tem que investir o nosso esforço agora, assim, pros próximos 2 anos? Cara, eu tenho muito a ideia, e isso é bem em primeira mão Aí, anota mesmo, aí, né? anota aí. Ó o corte. Eu tenho muito a ideia da gente começar a criar um banco de insights. Banco de insights, isso é interessante. Exato. Então, assim, tem um determinado tema que nos interessa e eu preciso de algum lugar para armazenar aqueles temas. Hoje eu uso outras ferramentas e vocês me conhecem, eu uso ferramenta para tudo, tá? Mas se eu conseguir trazer isso para dentro do Xure, seria um negócio interessante. Então, você tem um determinado tema, vamos supor, CVM, tá? E aí, tudo que eu vejo na mídia sobre aquele assunto, CVM, copio, colo, guardo lá. Vou fazendo um banco de dados ali. Grande data lake ali, né? Exato. Quando chega alguém e diz assim, pô, cara, tu tá acompanhando aquele negócio lá da CVM? Assim, porra, deixa eu te mostrar tudo que eu já tenho aqui. Você quer a notícia de hoje, de ontem? Ou do ano passado, né? Armazenado. Pegar a newsletter, assim, ó. Entendeu? E aí vem, assim, muito daquilo que eu estou vendo que é o futuro da fundação. Estou vendo que a fundação... que assuntos que ela vai se deparar. Então, já prevendo isso, começar a criar um banco de informações, tá? Que eu tenho hoje em alguns outros lugares, mas se eu conseguisse colocar isso dentro do Xure, seria fantástico, para que, se alguém me perguntasse assim sobre determinado assunto, eu conseguisse puxar lá facilmente tudo aquilo que eu vou armazenando. Porque eu sou do tipo assim, eu leio uma newsletter jurídica, aquilo me interessa, eu guardo aquele link. Aí cai um parecer na minha mão, aquilo é interessante, eu guardo. Vem uma notícia de jornal que diz respeito sobre algum assunto que muito provavelmente eu vou precisar lá na frente. Eu guardo aquilo. Então, ter um repositório onde eu possa guardar essas coisas para, em sendo consultado sobre aquilo... Mas vamos ver se você vai concordar comigo, mais do que um banco de insights, de repente uma IA que você consiga fazer um relatório a partir do conteúdo que você tá lá coletando. Exatamente. Já seria um upgrade também, incrível, né? Que você consegue ter essa informação de maneira qualificada e rápida, né? Com fácil acesso. É como se você estivesse alimentando o negócio. Você vai sempre desenvolvendo. Eu alimento lá, depois eu chego para a IA e digo assim, cara, me faz um relatório de 5 parágrafos, porque eu também não preciso de nada de 5 parágrafos. Pô, de 5 parágrafos são os principais temas que estão nesse material que eu catei aqui. Não quero que você olhe o universo todo, né? Eu quero que você olhe esse banco de dados, né? Pega essas 3 canecas aqui e me fale... Exatamente. Eu não você quero pode saber de caneca, modular, eu quero né? saber dessas 3 canecas. Você ainda pode modular, você pode querer botar um viés, de repente um viés, por exemplo, sobre um atendimento para a área financeira, um atendimento para outra área específica, sempre podendo fazer esse... Eu gosto muito da inteligência artificial, o que eu mais me interessa na IA é justamente isso. Eu poder colocar um conteúdo, seja lá qual for, e eu sempre pedi para eles enxergarem sobre o viés de uma pessoa dessa área. Um viés dessa pessoa. Que eu conseguir entender o que todo mundo pensa. Entendeu? E aí a gente, através da linguagem jurídica, tenta desjuridicar para que ela consiga entender. Cara, isso para mim é o ouro. Sensacional. Aí de novo aquilo que a gente já tinha conversado aqui. Você, enquanto advogado interno, cara, você precisa conhecer tua empresa, você precisa conhecer teu negócio para olhar e dizer assim, isso aqui é um assunto que lá na frente pode vir a interessar. Por exemplo, moedas digitais. Sim. Tá? Cara, é o futuro. Assim, hoje a gente já não usa mais dinheiro físico, né? Há muito tempo. Então, quem 10, 15 anos atrás olhou para transações financeiras todas feitas de forma eletrônica, tá? A pergunta é, o que vai ser isso daqui a 15 anos? Então, acho que cabe ao advogado, entendendo o seu negócio, ver assim, olha, esse tema aqui que está surgindo, que está nascendo aqui, isso talvez no futuro possa ser interessante. E aí já vai juntando essas coisas, já vai juntando essas notícias para formar aquele conjunto de dados. E a gente vive um momento em que a tecnologia evolui cada vez mais rápido, né? Então é literalmente exponencial. Né? Aquilo que demorava 10 anos para evoluir, hoje demora 5. Então, assim, eventualmente, o novo Manda para XJU vai ter outras coisas que a gente vai conversar, outras tendências, outros assuntos, ou assuntos mais
aprofundados, né? Klaus, eu vou ter que te agradecer muito pela participação aqui. Cara, muito obrigado. A gente teve muito ensinamento, assim, muito bacana e fala aí o que você quiser falar, cara. O que você recomenda pra gente também estudar, de repente, já que você é um cara muito estudioso, pra gente encerrar o programa de hoje. Bom, eu vou encerrar primeiro agradecendo aqui o convite que me foi feito e também me colocar à disposição para sempre colaborar com vocês, ajudar vocês, trazer ideias, que eu acho que é nesse crescimento de ideias aqui que a gente se aprimora, né? Beleza. Cara, eu tô vendo assim, respondendo sua pergunta, eu tô vendo que a gente está caminhando para uma sociedade que tende a ficar cada vez mais, como é que eu vou dizer? Olhar para aquilo que é diferente. Entendeu? Então, a gente fala muito de diversidade, a gente fala muito de inclusão, e são temas assim que você precisa entender, que você precisa conhecer, né? Você tem que se sentir um pouco também aquilo que a outra pessoa está vivendo e tal. Então, assim, eu acho que são temas que a gente pode começar a entender como é que o mundo jurídico vai lidar com isso ali na frente. Porque não adianta você ter lei, você ter esse monte de coisa e tal. Ver como a tecnologia pode ajudar aqueles que são diferentes, ver como é que a tecnologia pode favorecer e, principalmente, dar uma vida melhor para as pessoas. Perfeito. Para todos nós. Mais tempo. Porque quanto mais tempo você economiza no trabalho, eu sempre vejo assim, ganha qualidade de vida, né? É mais tempo que você tem com sua família. Com certeza. Então, assim, você não economiza tempo no trabalho para trabalhar mais. Você economiza tempo no trabalho para você viver a tua vida. Mais e melhor, que você né? gosta, né? Então, acho que é um pouco por aí. Pô, obrigadão. Show de bola. Quer encerrar? O que você acha? Contigo. Só agradecer. Pô, eu tô Klaus. até de paletó, pô. Achei que ele queria, né? Tá numa vibe meio Jô Soares aqui de paletó e tal, elegância. Cara, aqui Mas tudo todo ali. dia tô de bermuda. Então é William Bonner. William Bonner, exatamente. Então, gente, brigadão, Klaus, pela participação. Esse é o 2º episódio da série Manda pra Ex-Jur. Tem mais coisa, tá? O 3º tá vindo aí, vai ter o 4º também. E vocês já viram o primeiro que vocês não estão de bobeira. Pra qualquer outra dúvida, manda pro Jurídico e pra Ex-Jur. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.